Nada com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Hoje vamos dar início à leitura do livro de Josué, amém? Vamos ler os capítulos 1, 2 e 3. Então vamos orar ao nosso Pai? Pai, muito obrigada, eu quero te agradecer, porque o Senhor é um Deus misericordioso. Hoje, como nós oramos, o Senhor é o Senhor da nossa guerra, é o Senhor quem entra em batalha por nós. Obrigada, Senhor, por muitas vezes nós nem vermos, mas o Senhor está à frente de tudo. Obrigada pelo teu amor, o Senhor é um Deus forte, o Senhor é o dono das nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor, por ser tão amoroso conosco, por ser fiel para conosco, mesmo quando muitas vezes nós não somos, ainda assim o Senhor permanece fiel. Nós estamos sempre, de alguma forma, Senhor, nos desviando para um lado e para o outro, mas o Senhor, na sua imensa misericórdia, sempre nos traz para este lugar, para esta linha, para este trilho, para este caminho, para que nós possamos estar indo ao teu encontro, Pai. Muito obrigada por andar conosco, por nos amar. Obrigada, Senhor. Te louvo, te agradeço, louvo o teu nome, santificado és, Pai. Tudo é para ti, Senhor, tudo é para ti. Tudo que temos foi o Senhor quem nos deu, tudo que somos é o Senhor quem nos fez assim. Eu te agradeço, eu te louvo, Pai. Obrigada, Senhor. Vem agora, Pai, e abre o nosso entendimento e nos dá a capacitação para entender, traz a revelação do Espírito Santo. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Bom, então, livro de Josué, capítulo 1. Então, após a morte de Moisés, o servo do Senhor, sucedeu que o Senhor falou com Josué, o filho de Num, ministro de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, está morto. Agora, portanto, levanta-te, vai sobre este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a sola do teu pé, vulo tenho dado, conforme declarei a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, em direção ao poente do sol, será o vosso termo. Não haverá homem capaz de permanecer em pé diante de ti em todos os dias da tua vida. Tal como estive com Moisés, assim também estarei contigo. Não falharei contigo, tampouco te abandonarei. Sê forte e de boa coragem, pois para este povo dividirás a terra por herança, a qual jurei aos seus pais que lhes daria. Somente sê tu forte e muito corajoso, que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que meu servo Moisés ordenou-te. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que possas prosperar por onde quer que fores. Este livro da lei não se apartará de tua boca, mas nele meditarás dia e noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo o que nele está escrito, porque então farás próspero o teu caminho e serás bem-sucedido. Não tenho eu te ordenado? Sê forte e de boa coragem? Não temas, tampouco fiques desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Então Josué ordenou aos oficiais do povo, dizendo:
passai pelo meio do acampamento e ordenai ao povo, dizendo: preparai as vossas provisões, pois em 3 dias atravessareis sobre esse Jordão para entrardes na posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuí-la. E falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai da palavra que vos ordenou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. As vossas esposas, os vossos pequenos e o vosso gado permanecerão na terra que Moisés vos deu neste lado do Jordão. Mas vós passareis armados diante dos vossos irmãos, todos os homens fortes e valentes ajudá-lo-eis, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, tal como ele tem dado a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então retornareis à terra da vossa possessão, a qual vos deu Moisés, servo do Senhor, neste lado do Jordão, em direção ao sol nascente, e dela usufruireis. E eles responderam a Josué, dizendo: tudo o que nos ordenaste faremos, e para onde quer que nos envies, iremos. Conforme atentamos a Moisés em todas as coisas, assim também atentaremos a ti. Basta que o Senhor teu Deus seja contigo, como era com Moisés. Qualquer um que se rebelar contra o teu mandamento e não atentar às tuas palavras em tudo o que ordenares, será morto. Somente se forte e de boa coragem. Josué capítulo 2. E Josué, o filho de Num, enviou desde Sitim 2 homens para espiarem secretamente, dizendo: ide e olhai a terra e Jericó. E eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali se alojaram. E foi dito ao rei de Jericó: eis que esta noite vieram para cá homens dos filhos de Israel para espiar a região. E o rei de Jericó enviou a Raabe, dizendo: apresenta os homens que vieram a ti, os quais entraram na tua casa, pois eles vieram para espiar toda a região. E a mulher tomou os 2 homens e os escondeu, e assim disse: vieram homens até mim, mas eu não sabia de onde eles eram. E sucedeu que na hora do fechamento da porta, quando já estava escuro, que os homens saíram. Não sei para onde os homens foram. Persegue-os depressa, porque os alcançarás. Só que ela os havia levado ao telhado da casa e os escondido com caules de linho, os quais ela colocara em ordem sobre o telhado. E os homens os perseguiram no caminho do Jordão até os vaus, e logo que se foram os que perseguiam, eles fecharam a porta. E antes que eles estivessem deitados, ela subiu até eles no telhado, e ela disse aos homens: eu sei que o Senhor vos deu a terra, e que o seu terror nos sobreveio, e que todos os habitantes da terra desfalecem por causa de vós, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para vós, quando saístes do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, que estavam do outro lado do Jordão, Seom e Og, os quais destruístes. Assim que ouvimos estas coisas, derreteu-se o nosso coração, nem restou mais coragem em qualquer dos homens, por causa de vós, pois o Senhor, vosso Deus,
Ele é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Por isso então rogo-vos, jurai diante de mim pelo Senhor, posto que vos demonstrei bondade, que vós também demonstrareis bondade para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal verdadeiro, e que vós conservareis vivo o meu pai e a minha mãe e os meus irmãos e as minhas irmãs e tudo o que eles possuem, e que livrarás da morte as nossas vidas. E os homens lhe responderam: a nossa vida pela sua vida, se vós não falardes deste nosso negócio. E assim será quando o Senhor nos tiver dado a terra, agiremos com bondade e verdade para contigo. Então ela os desceu por uma corda através da janela, pois a sua casa ficava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: ide-vos para o monte, para que os perseguidores não vos encontrem. E lá vos escondeis por 3 dias, até que tenham retornado os perseguidores, e depois disso podereis seguir o vosso caminho. E os homens lhe disseram: nós seremos inocentes deste teu juramento que tu nos fizeste jurar. Eis que quando adentrarmos a terra, tu atarás esta corda de fio escarlate na janela pela qual tu nos desceste, e trarás o teu pai e a tua mãe e os teus irmãos e toda a casa de teu pai para a tua morada. E assim será: quem quer que sair das portas da tua casa para a rua, o seu sangue estará sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. E todo aquele que estiver contigo na casa, o seu sangue estará sobre a nossa cabeça, se qualquer mão se lançar sobre ele. E caso tu fales deste nosso negócio, então estaremos desobrigados do juramento que tu nos fizeste jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim o seja. E os enviou, e eles partiram, e ela atou a corda escarlate na janela, e eles foram e chegaram ao monte, e ali permaneceram por 3 dias, até que retornaram os seus perseguidores. E os perseguidores os procuraram ao longo de todo o caminho, mas não os encontraram. Assim os 2 homens retornaram e desceram do monte, e atravessaram e vieram até Josué, filho de Num, e lhe contaram todas as coisas que lhe sobrevieram. E eles disseram a Josué: verdadeiramente o Senhor tem entregado nas nossas mãos toda a terra, pois todos os habitantes da região desfalecem diante de nós. Josué capítulo 3. E Josué se levantou de manhã cedo, e eles saíram de Sitim e vieram ao Jordão, e ele e todos os filhos de Israel, e ali se alojaram antes de atravessarem. E sucedeu que, depois de 3 dias, os oficiais foram pelo meio do acampamento. E eles ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do pacto do Senhor, vosso Deus, e os sacerdotes, os levitas carregando-a, então saireis do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haverá um espaço entre vós e ela, cerca de 2.000 côvados de medida. Não venhais próximo a ela, para que possais saber o caminho pelo qual deveis ir, pois não passastes por este caminho até então. E Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E Josué falou aos sacerdotes, dizendo: tomai a arca do pacto
e passai adiante do povo. E eles tomaram a arca do pacto e foram antes do povo. E o Senhor disse a Josué: Neste dia começarei a te exaltar à vista de todo Israel, para que eles possam saber que, assim como eu estava com Moisés, também estarei contigo. E tu ordenarás aos sacerdotes que carregam a arca do pacto, dizendo: Quando chegardes à beira das águas do Jordão, permanecereis de pé e parados no Jordão. E Josué disse aos filhos de Israel: Vinde para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. E Josué disse: Por meio disto sabereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que ele, sem falta, expulsará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca do pacto do Senhor de toda a terra passa adiante de vós para dentro do Jordão. Portanto, agora tomai 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem. E sucederá que, tão logo as solas dos pés dos sacerdotes, que carregam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousarem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. E sucedeu quando o povo saiu das suas tendas para atravessar o Jordão e os sacerdotes carregando a arca do pacto diante do povo. E quando aqueles que carregavam a arca chegaram ao Jordão e os pés dos sacerdotes que carregavam a arca foram submersos na beira da água, pois o Jordão transborda todas as suas margens durante todo o tempo da colheita, que as águas que desciam de cima permaneceram e se ergueram em um amontoado muito distante da cidade de Adã, que está ao lado da cidade de Sartã. E as que desciam em direção ao mar da planície, que é o mar de Sal, falharam e foram separadas. E o povo atravessou direto em direção a Jericó. E os sacerdotes que carregavam a arca do pacto do Senhor permaneceram firmes em terra seca no meio do Jordão. E todos os israelitas atravessaram em terra seca até que todo o povo terminou de passar pelo Jordão. Amém? Bom, terminamos aí a leitura, dos primeiros 3 capítulos do livro de Josué. Deus abençoe a sua vida grandemente. Nos vemos no próximo vídeo em nome do Senhor Jesus. Amém? Fiquem na paz.